Estuda, faz uma tese, um estudo acadêmico, a primeira coisa que você tem que trabalhar é a sua metodologia de pesquisa, o seu método. Quando eu estou orientando um trabalho acadêmico, eu sempre cobro dos meus alunos, qual que é o seu método, qual a sua metodologia. Porque a metodologia correta é que vai te dar a resposta correta. Tá certo? Trabalhar com uma informação com a metodologia errada não chega a lugar nenhum. Então, quando as pessoas perguntam assim, me prova de Jesus existiu, eles às vezes trabalham com a metodologia errada, eles querem que eu descubra em laboratório. Não é assim que se estuda história. Tá certo? Não tem como reproduzir em laboratório um fato histórico. Então, vou usar critérios da historiografia, o mesmo critério que eu usaria para provar se Alexandre Magno existiu, para provar se Júlio César existiu e tudo mais. Bom, vamos primeiro ao critério interno. A forma como os evangelhos foram escritos. O próprio nome evangelho, euangelion em grego, eu é bom, angelos é mensageiro, mensagem, euangelia, é um termo técnico usado em Roma para falar de uma grande boa nova real, histórica que estava para acontecer. Quando você tem, por exemplo, o calendário de Priene, que está na Turquia, esse calendário descreve o nascimento de Júlio César como a grande boa nova, as boas novas, o grande evangelho do mundo. E é interessante que os evangelistas, quando vão falar da biografia de Jesus, também chamam de Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa palavra não foi criada pelos crentes, nem pelo Novo Testamento. Era uma palavra técnica que havia na literatura romana para falar de um grande acontecimento real, histórico, factual. Então, quando os evangelistas escrevem chamando de o Evangelho segundo Jesus Cristo, eles estavam pretendendo escrever uma história real. Tudo bem? Quando você compara, foi o trabalho que eu apresentei lá nos Estados Unidos, que eu falei que estava até o professor de Harvard, quando você compara a historiografia dos evangelhos com a propaganda das biografias que eram escritas na época, você vê que eles infringem todas as regras de marketing. Por exemplo, os evangelhos mostram Jesus completamente, eu vou usar uma expressão atual, politicamente incorreto. Por quê? Um judeu, Messias, que segura crianças no colo, não era de bom tom na época. Não era de bom tom na época. Um judeu Messias daquela época, que dirigia a palavra diretamente a uma mulher, até hoje no mundo do Oriente Médio, mais conservador, eu quero conversar com você, eu pergunto ao seu marido, você não fala direto comigo. Elas não conversam com você, é o marido. E Jesus se dirige a mulheres até de vida duvidosa, como a samaritana. Aí eu falo, mas não é porque Jesus então foi um espertalhão? Tudo bem, se você quiser olhar para esse lado, por que foi registrado? Era escandaloso demais na época. Se Jesus tinha uma vida dupla, em conversar com aquela samaritana ali no poço, isso não era para a gente saber. Entendeu? Se o evangelista escreveu aquilo, mesmo sabendo que ia causar escândalo a quem lesse, é porque ele estava disposto a escrever a verdade como ela era. Quando eles colocam Jesus na cruz do Calvário, estou querendo lembrar aqui quem é o autor que falou assim, morrer, eu estou querendo lembrar o autor grego, falava assim, viver gloriosamente é o dever de todo homem, daqui a pouquinho vem o nome dele. O próprio Aristóteles falava o seguinte, o segredo é a chave dos covardes. Só um homem de mente covarde e que não tem uma mente nobre ensina os outros a perdoar e a levar o desaforo para casa, vou fazer uma tradução livre. E Jesus ensina a perdoar, ensina a dar outro tapa. Jesus mandou esconder o que ele fez. Né? Jesus, quando ele cura as pessoas, assim, não conta quem te curou. Pelos estilos de propaganda da época que eu encontro em Aristóteles, eu encontro em Plutarco, esse pessoal todo, era para Jesus contar, fala que eu te fiz. Ele infringe tudo isso. Ele demonstra, quando você compara a morte de Sócrates com a morte de Cristo, por exemplo, eu só estou dando pinceladas para te responder, Sócrates desdenha da morte. Ele brinca, ele pede a cicuta, fala, eu tenho que promover uma beberagem aos deuses. Ele fala assim, devemos um galo às Clepsius, paga, não demonstra nenhum medo. Quando você vai ler a morte de Jesus, ela é patética, do ponto de vista literário. Jesus tem medo. Ele não é bravo como Sócrates, ele pede, pai, afasta de mim esse cálice. Ele transpira, sua frio, pede aos discípulos para orar um pouco com ele, tem medo da cruz, espanta, ele deixa a cruz cair, pede água para o inimigo, precisa de alguém para ajudar a carregá-lo. Este não é uma descrição própria de um herói. Quando eu pego esses elementos, eu falo o seguinte, ou os evangelistas eram péssimos em marketing e propaganda, que eles publicaram justamente o que deveria ser retirado, ou eles contaram a história como ela era, e não como deveria ser para atrair maior número de pessoas. Até a história da ressurreição,
que alguns leigos falam o seguinte: a história da ressurreição foi inventada para abafar o escândalo da cruz. Porque morrer na cruz era uma coisa vergonhosa. Não era para eles contar que Jesus morreu na cruz. Nem Paulo falou, me glorie na cruz de Cristo. Cruz era um palavrão. Mas se eles queriam contar e criar um mito para abafar a morte vergonhosa na cruz, o único mito que eles não podiam criar era da ressurreição. Porque se eles falassem que Jesus transmigrou, que a alma de Cristo transmigrou do corpo dele para outros, todos os seguidores da escola itálica de Pitágoras iam seguir o cristianismo. Se ele falasse que Jesus reencarnou, também ia ter uma grande parte daqueles que vinham do mundo grego, dos persas, que iam ficar felizes. Se ele falasse que Jesus morreu e acabou, mas morreu como um herói, ele ia agradar os epicureus e os estoicos. Mas falar que Jesus ressuscitou, se ele falasse que a alma de Jesus foi para o pleroma, ele ia agradar todos os seguidores de Platão. Mas falar que Jesus morreu e ressuscitou era a coisa mais ridícula que podia dizer naquele tempo. E a gente às vezes é muito simplório em achar que os evangelistas eram burrinhos demais para saber que mulher virgem não dá à luz. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito seguindo um dossiê jurídico. Lucas escreve como um advogado para advogado. Lucas era médico e advogado estudante de leis, para ser apresentado num tribunal. Foi coisa séria. Isso são as evidências internas. Evidências externas. Nós temos Tácito e Suetônio que mencionam Jesus de Nazaré. São escritores romanos, não cristãos, que falam, por exemplo, Tácito fala... vários judeus se sublevaram em Roma por instigação de um certo Crestos, que a gente pensa que é o corruptela de Christos. Você tem também... o Suetônio também fala a mesma coisa. Nero mandou queimar muitos que eram seguidores de Cristo. Flávio Joséfo também fala, por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, operador de grandes sinais. Nossos comandantes o mandaram matar, morte de cruz. E aqueles que o amaram disseram que depois que ele morreu, ele ressuscitou e apareceu vivo entre eles. Joséfo não era cristão. Esse texto de Joséfo é tão completo que alguns falam assim, isso aí foi acrescentado. Mas até as cópias árabes que temos de Joséfo têm esse mesmo texto. Nós temos também o governador da Bitínia, fugiu dele agora, daqui a pouquinho vem, Plínio, o moço, governador da Bitínia, que também escreve uma carta para o imperador e fala assim, o que eu faço com os cristãos que seguem a Cristo? Eu ouvi falar que eles se reúnem uma vez por semana e cantam hinos a Jesus Cristo como se fosse um Deus. Então esses elementos da literatura dita pagã mencionam a historicidade de Cristo. Vou citar mais uns dois para você. O Talmud também fala que na véspera da Peça, da Páscoa, empenduraram, que pode traduzir como enforcaram ou penduraram na cruz, Yeshua HaNozri. É uma referência a Cristo. Nós temos também em Roma, em Palatino, o desenho de um burro crucificado e uma frase escrita assim, Alexamenos sebet theon, em grego. Alexandre teme o seu Deus. Alexamenos deveria ser algum cristão. E por que eles colocaram um jumento crucificado? É porque já havia no segundo século a ideia que um judeu morreu crucificado. Então são elementos que a gente pega assim, e hoje até ateus já não trabalham mais com essa hipótese de Jesus. Eu vou citar um ateu para você, Bart Ehrman. Ateu, confesso de carteirinha, acabou de escrever um livro agora, Jesus Existed? Não sei se vocês sabem em português esse livro. Falando que Jesus existiu. Ateu de carteirinha, Bart Ehrman. Então, nem ateus acadêmicos hoje trabalham com essa hipótese, mas Jesus seria uma lenda.